Essa primeira pergunta, em nome da 92 e também dos portais R92 e Rádio Notícia Maranhão e do programa Na Hora, a gente quer agradecer a sua presença. Eu quero saber como surgiu a ideia de lançar o IMET, qual o significado dessa palavra, o que é o IMET? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Eu queria dar boa tarde a todos os teus ouvintes. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria dizer uma passagem da Bíblia em João 8,32 que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Dito isso, a palavra emet, ela vem do hebraico e significa verdade, né? Eu, ao longo de 25 anos trabalhando com gestão pública e com coordenações políticas, eu sempre vi um problema na hora de você organizar uma campanha, que era você montar a estratégia. E quando você vai montar essa estratégia do que você tem que fazer para o seu candidato, o que é melhor para o seu candidato, a pesquisa de opinião é fundamental, porque a gente tem que saber o que a população quer, porque é ele que manda. Quem manda é o povo, né? Às vezes nós esquecemos disso, mas quem manda somos nós e não os políticos. Então a pesquisa ela é fundamental para isso. E aí a gente contrata a pesquisa e dava sempre problema, né? Enfim, vê aqueles absurdos, né, de erros que a gente vê, né, que são publicados, e de tanto sofrer com pesquisas que não eram confiáveis, a gente decidiu montar um instituto de pesquisa com essa proposta. E esse instituto de pesquisa não é só um instituto de pesquisa, é uma ideologia. Nós propomos à sociedade, nós queremos um deputado federal ou vários deputados federais, até os senadores, já convido aqui os políticos maranhenses, para criar uma lei, um mecanismo de pesquisa segura, real, fiscalizável. Porque nós temos o sistema eleitoral mais moderno do mundo, totalmente eletrônico, e a grande maioria dos institutos utilizam papel ainda, estão na idade da pedra, entendeu? Então o EMET hoje é um instituto que ele tem, eu não tenho dúvida disso, tem a ferramenta mais atual, mais moderna de todo o país, tá? Aonde toda a coleta é feita por meio de dispositivos móveis, todo o controle é feito por meio de dispositivos móveis, internet, aonde a gente identifica o exato local aonde o entrevistador está e aonde o nosso cliente ou a população, se a gente deixar aberto, ou os partidos políticos, como recentemente a gente deixou aberto para os partidos políticos. Agora nós fomos no Ministério Público Eleitoral e convidamos eles a auditarem todas as pesquisas registradas que nós já fizemos, inclusive a que nós divulgamos hoje, e convidamos eles a participarem de todas as outras pesquisas registradas que nós vamos fazer. Porque a nossa intenção é que a verdade seja dita, a verdade seja conhecida. Porque a verdade estatística é uma ciência exata, ela não erra. Quando há um erro numa estatística, tirando, né, as questões de momento, porque às vezes você pode, numa campanha política, pode acontecer uma situação de momento onde altera todo o cenário político, mas tirando essas coisas extraordinárias, uma pesquisa política, se ela não der certo, só tem dois motivos: imperícia e corrupção. Então a gente quer acabar com a corrupção. Eu observei que você falou que todos os demais institutos ainda trabalham no papel. E durante essa semana, muitas pessoas, inclusive autoridades, chegaram a questionar, a criticar, na verdade, o questionário apresentado por vocês à Justiça Eleitoral. E aí gera uma dúvida. Mas a crítica é o que foi apresentado à Justiça Eleitoral, ou eles entraram no sistema e detectaram? Como é que gera essa polêmica? Porque gerou essa dúvida. Porque como o Instituto ele é digital, ele é todo na internet, né? Como é que as pessoas conseguiram entrar no sistema para questionar? A crítica é apenas aquele relatório que é enviado ao tribunal? Primeiro a gente tem que dizer o seguinte: a Lei 9.504 de 97, no artigo 33 dessa lei, é o que rege todos os institutos de pesquisa, como eles devem proceder para realizar uma pesquisa no ano eleitoral registrado. Então ele tem que informar o que a lei diz, né? As entidades e empresas que realizam pesquisas
de opinião pública relativas às eleições aos candidatos para conhecimento público são obrigadas para cada pesquisa registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação as informações: quem contratou, valor e origem dos recursos despendidos no trabalho, metodologia e período de realização da pesquisa, plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e a área física de realizada do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro. Bem, Bom, vamos lá. isso é o que nós somos obrigados a informar. Então, aqui não diz de forma alguma que eu tenho que informar para a Justiça a ordem do questionário, não diz isso. Isso altera o resultado? Não, assim, não altera. O que o deputado Iglesio, vamos dar o nome aos bois, então o que o deputado Iglesio disse? Ele disse que o Instituto estava executando a pesquisa onde ele falava uns nomes, né, e aí aparecia não sei, nenhum, e depois aparecia o nome dele de mais 2. Isso não é verdade. O deputado baixou a informação o questionário da pesquisa do TSE, e lá no questionário, lógico, a gente tem que marcar as opções de não sei e nenhum, né? Então, o que acontece? Nesse questionário, aparece não sei nenhum, porque vão ser respostas que no percentual vai aparecer na pesquisa. Só que não sei nenhum não são candidatos. Então, na hora que a entrevistada, que o entrevistador vai entrevistar a pessoa, ela não fala as 2 palavras, nem não sei nenhum. Com relação ao critério, que é outra coisa que ele falou, com o critério da ordem. A ordem é alfabética. Ó, se você olhar aqui no meu app, se as eleições municipais fossem hoje, em qual destes nomes você votaria para prefeito de São Luís? Vai aparecer primeiro, em asterisco, não sei nenhum, isso ela não diz. Então ela chega e fala, no exemplo que eu estou te dando aqui, olha, as opções são Covid-19, Doutor Sabinada, Maria das Couves e Tempo das Cavernas. Em quem você votaria? Aí a pessoa vai e fica pensando, eu voto no Covid. Ela marca Covid. Se a pessoa diz, eu estou na dúvida, eu não sei, eu ainda estou muito indeciso, ela vai marcar, ela não deu a opção não sei. Mas como a pessoa se diz indecisa, ela marca a opção não sei. Se a pessoa está revoltada, não vou votar em ninguém, não quero mais saber de política, a gente ouve isso, ela vai marcar nenhum. E é isso, mas a opção não sei nenhum não são candidatos. Entendi. É apenas um detalhe que tem que ser informado para a Justiça Eleitoral. Tem que ser informado para a Justiça Eleitoral, é apenas isso. É uma obrigação burocrática. E aí o deputado, por falta de conhecimento técnico, né, pegou esse questionário e foi falando. Sendo que, isso é muito importante de ser dito, 15 dias antes de realizar o questionário, nós publicamos em várias mídias sociais, em vários veículos de comunicação, dizendo que faríamos a pesquisa em São Luís com acompanhamento gratuito para todos os partidos. Quem quisesse poderia ir, entrar em contato pelo celular, não precisa nem ir no nosso escritório, pelo WhatsApp, poderia entrar em contato com o Instituto, receberia login e senha e baixa no Play Store o app do cliente e ele poderia acompanhar em tempo real a execução da pesquisa. Se o PROS tivesse entrado no sistema, ele teria acesso a essas informações? Claro, ele jamais entraria nesse questionamento. Tudo bem. Então, qual a metodologia, Fernando, usada pelo Instituto? Tá. Como eu disse antes, a estatística é uma ciência, né? E é uma ciência exata. Se apresentar erro, foi imperícia ou corrupção, resguardado aqueles erros de que política é momento, então você pode medir um momento, 6 meses depois o momento pode ser totalmente diferente por acontecimentos extraordinários. Então, como que o Instituto Emmet trabalha? Ele trabalha com pessoas em campo, não é via internet. O nosso sistema que é alimentado via internet e funciona via internet.
Então nós temos esse app que eu lhe mostrei aqui com a pergunta e nossas coletoras vão fazendo entrevista. A diferença é que ela não vai usar mais aquela coisa do tempo das cavernas que a maioria dos institutos usa até hoje. É papel, é disco. Qual o equipamento que ela usa? Ela usa um tablet ou um dispositivo móvel. Às vezes, vou lhe dar um exemplo, não é só tablet. Nós temos tablets da empresa, mas às vezes a pesquisa se alonga, não dá tempo de carregar, então ela pode usar o celular também. Tá? Mas é sempre dispositivo móvel. Né? Então, assim, com esse dispositivo móvel, ele permite uma série de coisas. Uma delas, extremamente interessante, eu sei a localização exata por onde ela passou. Isso é importante para o meu cliente ter a certeza de que passou pelaquele bairro. E é importante para a justiça saber que eu realmente passei pelaquele bairro. Eu sou o único instituto no Brasil que dá isso, que oferece esse serviço. Isso é uma coisa. Outra coisa, ele sabe em tempo real o andamento da pesquisa. Aquela amostra que ele falou ali, o que é aquela amostra? Baseado na população, o seu percentual de homens e mulheres, brancos, negros, pardos, indígenas, baseado no percentual das idades, 16 a 24, 24 a 35, enfim. Baseado nas idades, no perfil econômico, é feito um plano amostral, onde a gente tem que entrevistar um percentual daquele da população, justamente para que tenha uma representação digna do todo. Né? Então nós temos que obedecer aquela quantidade. O nosso sistema também oferece isso. Ele vai acompanhar em tempo real o andamento da pesquisa, aonde ele sabe o que está acontecendo naquele momento, o que foi coletado naquele momento. Eu vou te dar um exemplo. A gente está com uma pesquisa agora acontecendo em Palmeiras do Tocantins, para não gerar nenhum tipo de informação para o Maranhão, para não causar mais polêmica. Então está sendo feito em Palmeiras do Tocantins. Aqui eu tenho o perfil. Quantas pessoas vão ser entrevistadas na zona urbana, de homem, de mulher? Olha o andamento acontecendo aqui, ó. 9% já foi entrevistado na zona urbana, 14%, 9% de homens na zona urbana, 14% de mulheres na zona urbana. Aí aqui, ó, já foram entrevistados 4% de homens entre os 16 a 24 anos, 5% entre 25 e 34, 6%, enfim, 12% de mulheres de 16 a 24. E aqui ele vai acompanhando em tempo real o andamento da pesquisa, ó, grau de escolaridade, tudo. Isso daqui ninguém oferece no Brasil. Agora, você está falando aí da questão da credibilidade das pesquisas, né? E existe divergência de vários pontos, de várias pesquisas. Uma dá uma pontuação, outra dá outra, mas não muda o resultado final. A ordem dos fatores não altera o produto, que a gente pode perceber é que até então o cenário continua sendo o mesmo, com algumas pequenas diferenças. No caso da sua, né, que é do segundo para o terceiro colocado, que houve uma mudança de posicionamento. Eu quero saber de você o seguinte, a gente vai falando de credibilidades, para você responder depois do intervalo. Por que o seu instituto é mais confiável que os outros? Essa é a pergunta que eu faço para você, para depois do intervalo você poder responder. E após o intervalo, Flávio, nós vamos divulgar aqui mais detalhes da pesquisa e vamos entender, Fernando, porque um ou outro candidato oscilou, alguns subiram, outros desceram. A gente precisa entender essa metodologia. Pois é, por isso que da questão da pergunta, por isso a diferença oscilando os quadros e tal. Mas a gente vai aqui, atendendo aqui o Eduardo, que está com a gente, está dizendo, boa tarde, Flávio, tudo bem, Isaías? Eu não me deixo, segundo, e aí a gente vai falar também sobre esse tipo de eleitor, de comportamento, eu não me deixo influenciar e não deveria ser feita essas pesquisas pelo TRE e não pelos próprios políticos, Eduardo da Cidade Olímpica. A gente vai falar sobre isso também, que é muito interessante essa temática dele, porque tem algumas pessoas que não se influenciam ainda pelas pesquisas. Tudo isso depois do intervalo. E detalhe, deputado Iglesias foi citado aqui, e a gente deixa espaço também, caso ele queira se manifestar, claro, para poder falar aqui da sua Inclusive, se ele quiser se manifestar, a gente deixa, inclusive, se não hoje, na segunda-feira, aberto uma pergunta. Se o Instituto abriu as pesquisas para os partidos, por que o PROS não se inscreveu para admirir as suas dúvidas? Se o deputado quiser responder, na segunda-feira o programa estará aberto. Muito bem, a gente volta já depois do intervalo, não sai daí.
92 FM. Voltamos com o seu Na Hora. Um novo jeito de dar notícia. Plantão Na Hora. A informação no momento exato. Bom, estamos de volta com o seu Na Hora, 18 minutos para as 2 da tarde, trazendo uma informação para você. Atenção no mundo do futebol. Rafinha não é mais lateral do Flamengo, Isaías. E atenção, a notícia foi confirmada pelo Clube de Regatas do Flamengo. O atleta Rafinha acertou nesta sexta-feira a sua saída para o Olympiacos da Grécia. Em pouco mais de um ano no futebol, no Flamengo, aliás, o lateral direito conquistou aí a Libertadores da América em 2019, Campeonato Brasileiro também no mesmo ano, Supercopa do Brasil neste ano, Recopa Sul-Americana também neste ano e o Carioca de 2020. Foram 46 jogos pelo clube, com 34 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Em nome de toda a diretoria, o Flamengo agradeceu o Rafinha e mais um desfalque. Depois do Jesus, agora o Rafinha. A gente segue aqui com o nosso programa para a pauta de hoje, que a gente está falando aqui a respeito das pesquisas eleitorais. Inovação e transparência nas pesquisas eleitorais. Exatamente, as pesquisas eleitorais. A gente falou aqui da transparência e credibilidade. Estamos recebendo o Fernando Bassi, que é do Instituto Emmet, né? Que significa verdade, né? E a gente fez a pergunta, a questão da verdade, da credibilidade. A pergunta que eu te fiz, Fernando, foi a respeito do seu instituto. O que difere seu instituto dos demais institutos? Porque ele é mais confiável que os outros? E aí ficou essa pergunta. E também tem o Eduardo, que ele fala que ele não acredita muito nas pesquisas. E por que as pessoas devem acreditar nas pesquisas? São 2 pontos aí. Um tratando na área técnica do Instituto e outro por que o cidadão, o eleitor, que está na outra ponta, deve acreditar nas pesquisas. Em primeiro lugar, o grande diferencial do Instituto é a questão do papel e do uso da tecnologia. Nós não utilizamos papel. Então, nós terminamos uma pesquisa agora, eu já te dou o resultado da pesquisa toda, com exceção da espontânea, que a estatística tem que analisar os nomes, fazer os cálculos e tal, organizar, e isso demora algumas horas para ela fazer. Mas a gente termina a pesquisa, imediatamente a gente já tem todos os resultados e com um requinte, né? Eu posso dizer a votação por bairro com um clique. Eu clico, aí eu sei a votação do bairro, eu sei o perfil de cada eleitor, de cada candidato, com um clique. Então isso são tecnologias muito diferentes da Emmet. Por que a Emmet é mais confiável? Primeiro, porque a gente, via Google, via GPS, a gente pontua onde cada entrevistador nosso passou. Então é identificado o local exato onde ele fez aquela pesquisa. Então você tem a garantia de que o bairro foi feito. O cliente e qualquer outra pessoa que a gente der acesso, ele pode acompanhar a execução do plano amostral. Então ver se aquelas pessoas daquelas idades, daquele poder aquisitivo, daquele grau de instrução, daquela cor, foi realmente entrevistado. Então, isso é outro diferencial. Além disso, a distância percorrida, o tempo que cada pesquisa foi executada, o nosso sistema também monitora e informa para o nosso cliente tudo sobre cada entrevistador. Então, por exemplo, outro dia me falaram, Fernando, mas a entrevistadora pode ficar parada no mesmo lugar, marcando um monte de resposta do mesmo jeito. Eu falei, não pode. Se ela ficar no mesmo lugar, o sistema automaticamente identifica que ela está fazendo várias pesquisas no mesmo lugar e já lança para a gente aquilo dali como fraude. E a gente vai investigar, porque não é só o monitoramento online. Nós temos a nossa equipe de campo que acompanha, que fiscaliza e que pode fiscalizar com muito mais eficiência, porque a gente sabe onde está. Então ele acompanha pelo GPS e chega na pessoa, né? Então ela não tem como ela fazer isso. A outra coisa, o sistema ele compara todas as amostras de toda a equipe. Então, se alguém começar a marcar uma quantidade de respostas para um determinado candidato, ela já entra no processo de suspeita de fraude, vai ser investigada. Então é isso e mais uma série de outros recursos que aí eu tenho que me reservar o direito de não falar, que a gente não vai ensinar. Muito bem, é gato, claro. Né? Bom, Fernando, o portal Rádio Notícia Maranhão já inclusive disponibilizou os dados da pesquisa. Para quem quer acessar os dados, basta acessar lá radionoticiamaranhão.com.br. E eu vou ler alguns dados aqui da pesquisa e em seguida eu quero te fazer uma série de questionamentos.
Emet divulga novos dados sobre a eleição em São Luís. Pesquisa divulgada pelo Emet nesta sexta-feira aponta o deputado federal Eduardo Brade, do Podemos, com 33,75% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Wellington do Curso, do PSDB, com 13,54%. O terceiro na lista é o também deputado estadual Duarte Júnior, do Republicano, com 9,21%. É o primeiro levantamento do Instituto na capital. Na sequência aparece Detinha, do PL, com 6,95%, Adriano Sarney, do PV, com 5,96%, Neto Evangelista, do Democratas, com 5,69%, Bira do Pindaré, do PSB, com 4,24%, e Rubem Júnior, do PCdoB, com 2,53%. Doutor Madeira, do Solidariedade, registrou 1,62%, e o jornalista Geisael Marques, do Rede, tem 1,53%, Doutor Iglesio, do PROS, e Frank Douglas, do PSOL, não atingiram 1%. Os dois aparecem, respectivamente, com 0,63% e 0,45%. Não sei representa 4,24% e 9,66% disseram que não votariam em nenhum deles. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto e ouviu 1.065 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o número Maranhão 04866/2020. A minha pergunta aqui, Fernando, por que o deputado Duarte Júnior, que vinha em segundo lugar, perdeu posição para o deputado Wellington do Curso, e por que esse crescimento, né, exponencial da deputada Detinha? Tá, são perguntas bem complexas e tem que ser respondidas individualmente. Com relação ao Wellington e o Duarte Júnior, eu não posso falar de nenhuma pesquisa desse ano, porque essa só foi a única registrada no Maranhão. Em pesquisa de São Luís é a nossa. Não existe nenhuma outra pesquisa registrada esse ano. Então, pela legislação eleitoral, eu não posso falar de outras pesquisas realizadas esse ano, porque só pode ser divulgada se for registrado. Então, já complica eu fazer essa comparação. Mas, assim, com relação ao Duarte Júnior, o que eu acho que, na minha opinião, aconteceu para ele ter uma queda? Você tem que ver o afastamento dele do PROCON, é um ponto. A pessoa próxima dele, forte, né, não está mais. Você tem que ver o esvaziamento político que ocorreu ao redor do Duarte, que nós sabemos, resultou em troca de partido, enfim. Eu acredito que todas essas outras coisas, aquelas coisas que acontecem nos bastidores da política e que nós não sabemos, as guerras que ele vem travando, né, inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa, ocupou o deputado a um ponto que ele se afastou do ponto forte dele, que é o contato corpo a corpo, que é aquela pessoa que ela é simpática, que tem discurso, o tempo todo tem um sorriso, então isso afastou. Ele agora, tendo mais tranquilidade, trazendo a juventude, que ele tem muita força junto à juventude e às mulheres, né, ele tem muita chance de recuperar. E a outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, é uma concorrência. O Wellington não está dormindo. Então o Wellington viu, no ano passado, quem era o segundo era o Wellington, não era nas primeiras pesquisas do ano passado, aí eu posso comentar porque não era obrigado a registrar, mas eu tenho publicações do ano passado onde o Wellington era o segundo. Depois, sim, o Duarte passou e passou muito tempo na frente. Mas eu acredito que seja isso. E a Detinha? Só um minuto, Flávio. E a Detinha? Por que a Detinha surpreendeu em termos de crescimento? A Detinha, eu simplesmente coloco a responsabilidade na coordenação da campanha dela. Porque ela não é conhecida na cidade. Só que fizeram um trabalho de marketing onde jogaram... Você vai olhar as lives dela, não sou eu que estou falando. O crescimento dela é óbvio. Eu, pelo menos, não assisti nenhuma live de nenhum candidato com mais pessoas do que ela. Então, é sinal de que a coordenação dela está trabalhando com inteligência no coisa. O Covid afastou muita gente. As pessoas que têm a força no corpo a corpo perderam muito com o recolhimento social. Os políticos
que tem a força do corpo a corpo, perderam muito com o recolhimento social. Só que aqueles políticos que souberam utilizar as redes sociais da melhor forma, cresceram. Flávio. Bom, eu só quero aqui chegar numa conclusão com você, porque você levantou um tema que me deu uma certa inquietação aqui. Eu tenho que tirar essa dúvida com você. Claro. Quando você fala Duarte e o deputado Wellington, ambos são dois deputados na ativa. O Wellington, claro, ele tem o seu empreendimento, mas em contrapartida o Duarte era gerenciador lá gerenciava o Procon. Você falou bem disso. Mas a gente percebe aqui que, tirando essa questão de um na iniciativa privada e outro na pública, que são modos diferentes de gerenciar, os dois estão no mesmo pé de igualdade, ou seja, tanto o Duarte quanto o Wellington são deputados em exercício, estão na tribuna, estão nas redes sociais. E aí a tua pesquisa ela traz da data do dia 10 até o dia 14. E o Duarte está, a gente pode perceber isso, né, olhando nas redes sociais, fluentemente nas redes sociais e fazendo reuniões presenciais. Você acha que mesmo assim dá para sustentar a tese que foi esses pontos que você colocou que deu essa possível queda a ele? Eu acho, quando você vai olhar as redes sociais, a rede social você tem que saber mexer com ela. Eu sei. Então não adianta você ir para a rede social e você fazer um discurso, por melhor que seja ele, por melhor que seja o discurso, fica monótono. Você tem que envolver os teus telespectadores. Você aqui conduz o programa com essa primazia, porque você sabe mexer ali com o seu telespectador. E aí o Duarte não teve essa habilidade, no meu ponto de vista, ele não teve essa habilidade. Ele é muito hábil no corpo a corpo, mas não teve essa habilidade na rede social. Eu acho que aí é uma questão mesmo de assessoria de comunicação. O pessoal vai me matar, mas eu acho que é isso. Um acerta mais do que o outro, enfim, são momentos. Né? Outro dado que eu achei curioso na pesquisa, Fernando, foi a queda do deputado Eduardo Braide. Eu sei que você não pode comentar as outras pesquisas dos demais institutos, você só comenta a sua registrada, e a primeira foi divulgada hoje. Mas no teu ponto de vista, por que ele vem em decadência, digamos assim? Ele decrescente. Vem de forma decrescente. Isso aí é uma outra coisa que eu vou ter que... Eu só falo das minhas pesquisas, por uma questão ética. Então, assim... nessa pesquisa ele registrou 33,75. Se você olhar uma entrevista que eu dei no ano passado, em abril do ano passado, onde todo mundo afirmava que ele ganhava em primeiro turno, né, os veículos de comunicação, eu fui execrado na época porque eu disse que tinha segundo turno. Então, assim, nas minhas pesquisas ele nunca apareceu em condição de ganhar em primeiro turno. Nas pesquisas do ano passado que eu fiz. Ele nunca apareceu. Então, assim, eu vejo ele estável. Porque se você analisar a margem de erro, ele pode estar com 37% a 31%. E em todas as minhas pesquisas do ano passado para cá, ele teve isso. Talvez, no menor cenário, ele teve 41%. Né? Então, assim, o Eduardo Braide, ele está esperando o segundo turno, na minha opinião. Eu não vejo movimentação nenhuma da parte do deputado. Não vejo, ele está esperando o segundo turno. Então, ou seja, não houve uma queda na sua concepção, houve uma estagnação. Ele está estagnado. Está estagnado ali, então ele vai se manter até o período do início das eleições com esse percentual. Está evitando conflito, entendeu? Está evitando conflito, está evitando se expor, está evitando investir numa estratégia errada. Ou seja, ele tem ali um percentual consolidado e está aguardando o segundo turno. A briga aqui é quem vai enfrentá-lo no segundo turno, na sua concepção. E falando nisso... Hoje sim, política é momento. Amanhã pode acontecer alguma coisa que tudo mude, mas hoje sim. Nesse atual cenário da tua pesquisa, no atual cenário, está dando segundo turno entre opositores. No teu ponto de vista, você acha que o segundo turno em São Luís, na sua experiência enquanto gestor, na sua experiência enquanto analista, na sua experiência na área de estatística, no teu ponto de vista, o segundo turno em São Luís é um fato, mas quem vai enfrentar o provável adversário do Braide ou de outro candidato no segundo turno? Ou melhor, quem estará no segundo turno do teu ponto de vista? Eu vou falar aqui uma coisa que aí agora eu não sou homem de fugir de perguntas. Muito bem, eu vou falar uma coisa aqui que pode escandalizar muita gente aí. Eu dei uma entrevista a respeito disso e a minha opinião é o seguinte. A Ilha é rebelde. Você olhar até hoje, o Bolsonaro tem um percentual de rejeição altíssimo dentro da Ilha de São Luís.
Tem muita gente que contesta, mas é um dado, né? Eu não posso contestar a ciência, né? Então eu acredito naquilo que eu faço e eu não contesto ciência. Então a minha opinião é essa, cada um pode ter a sua opinião, eu respeito. Embora no Nordeste ele cresceu 10% nas últimas pesquisas. Cresceu absurdamente, inclusive em todo o Maranhão, que isso fique registrado aqui. Cresceu 10%. Eu estou falando especificamente da ilha de São Luís. Ele cresceu em todo o Maranhão. O sul do Maranhão, inclusive, eu acho que ele venceria de qualquer outro candidato. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Mas em São Luís, ele tem uma rejeição. A ilha, ela tem uma tradição de oposição. Ela tem uma tradição nesse sentido. Outras coisas que tem que ser observado, o programa eleitoral e o debate sempre foram determinantes. A gente vê o que aconteceu com Eliton na última eleição, a gente vê o que aconteceu com Elisiane Gama, enfim, aqueles com o próprio Eduardo Braide, porque ele cresceu, Braide. Ele foi para o segundo turno através do debate. Pronto, é isso. O próprio Braide, ele é quem é pela competência técnica, o discurso que ele tem e a força do debate dele. Então, o que acontece? Isso sempre definiu. Então, vamos para a conta. A minha conta é muito simples. Quem é que tem mais tempo de televisão? Hoje PT e PSL. Isso. Então, dito isso, se você... né, me falaram que o PSL parece que vai fechar com o Neto Evangelista. E o PT, que tem o maior tempo de televisão, vai fechar com o Rubem Júnior. Tá. Então, automaticamente, na minha concepção, esses dois já vão com uma vantagem sobre todos os outros, independente do percentual que está hoje, que é muito distante. A gente está distante da eleição. A gente está falando de tempo de rádio e TV. São dois veículos abertos com potência absurda. Poderosíssimo. Então, quer dizer, você já tem aí dois candidatos com força, né, que vai ter vantagem sobre os outros. O PT tem o maior tempo de televisão. Aí nós vamos para uma outra questão. A campanha em São Luís sempre foi corporal. Trabalhei com Jackson, eu nunca vi outra campanha. Dr. Jackson Lago, cafeteira, enfim. Meu pai, que conversa muito comigo sobre política, ele abria os comícios de cafeteira no Maranhão. Era o locutor dele, tinha o Samangoiá Boys. A política em São Luís, ela sempre foi corporal. O eleitor sempre exigiu que o candidato fosse no seu bairro. Ele não vota. Se a pessoa não for lá, ele não vota. Ele quer ver o candidato ali. Plano de governo, fulano veio aqui, por isso que eu vou votar nele, porque nenhum veio. Mais ou menos isso. É isso aí. E aí vamos ver aqui uma outra questão importante. Quem é que vai levar o candidato lá? Ele não pode chegar sozinho, senão ele fica desmoralizado. Liderança. O candidato a vereador. E aí, meu amigo, quem é que está com um peso pesado de candidatos a vereadores? Vamos olhar as composições de cada partido. Entendeu? Tudo, para mim, o político, ele vive uma paixão. A política é uma paixão. Eu não sou político, eu sou técnico. Então eu vivo uma razão. Quando você fala de candidatos a vereadores, a gente tem 3 partidos aí que tem uma divisão de candidatos. Não, olhando até mesmo, com base nesse entendimento aqui, quando a gente faz uma leitura da própria Câmara, por exemplo, e aí a gente faz a cobertura, os pré-candidatos com maior número de vereadores hoje são 3. O Neto, o Rubem Júnior e o Duarte Júnior. Aí vem Detinha. Aliás, Detinha e Rubem Júnior. Então são esses 4. Né, dá para nominar, por exemplo, o Patriota, o Avante e o PL tem representantes na Câmara. Né? Aí tu tem lá PDT, DEM, PCdoB, o próprio PT. Então, assim, no atual cenário, Neto Evangelista, Neto Evangelista, Rubem Júnior, Eduardo Braide, Detinha e Duarte Júnior são os 5 com representação em termos de vereadores. Agora, quem tem a maior, por composição, maior número de vereadores, no caso, é o Neto. Por enquanto é o Neto. Porque ele tem um PDT, ele tem um DEM... Aí eu te faço exatamente essa pergunta. Porque muitas das vezes o pré-candidato, ele tem partido, ele tem um bom volume de pré-candidatos, de liderança, mas por que muitas das vezes ele não consegue demonstrar isso nos resultados das pesquisas? Pronto, aí é que tá, que é uma coisa que tem que ser vista. Eu vou lhe dar um exemplo aqui muito claro. Eu não divulguei, mas vou divulgar agora daqui a pouco. Mas quando você vai para os bairros,
você sabe que determinados candidatos têm muita força em alguns bairros, né? Então você vê ali, a região do Anil a 10ª zona, é uma das maiores potencialmente falando. Região do Anil. É região do Anil, né? 10ª zona. Então se você chegar, quem é o candidato lá de Rubens Júnior? São 2, se não estou enganado. Região... Marcelo Poeta e Rose Salles. E também tem ali, que é perto, que você está falando de Anil, tem João de Deus ali, que é tudo perto. Ainda tem a Fátima Araújo ali. 3 pesos pesado. O Rubens tem a obrigação de vir com a maioria dos votos ali, você não concorda? Sim. Então ele vir num percentual de pesquisa de 2,5%, a culpa não é minha, não é dele, mas ele tem que conversar com a base dele para transferir, para fazer essa transferência de voto, porque são 3 potências. Se você fecha com o PT, você tem um horário de televisão, se você tem grandes lideranças, você tem tudo, era para estar na cabeça da pesquisa. Então está acontecendo alguma coisa na coordenação que tem que ser vista. Pelo que eu estou vendo, tecnicamente, pela realidade e pela exposição que você está fazendo, em termos de partido, liderança e conjuntura, se fosse refletir nas pesquisas, quem estaria liderando, então, seria o Neto, o Rubens e o Eduardo. Mas muitas das vezes acontece exatamente ao contrário. Sim. Isso também tem algum outro fator? Pois é, porque se você não souber... eu fiz dei uma entrevista onde eu sustentei que eu acredito que o Rubens vai crescer muito, e nessa pesquisa, assim, com dados do ano passado, não posso falar nada desse ano, quem cresceu em maior número de percentuais foi o Rubens. Por que você acha isso? Não, comparado do ano passado, sim. As minhas pesquisas do ano passado, ele aparecia com menos de 1%. Fui execrado quando publiquei falando isso, mas ele aparecia com menos de 1%. Isso é um fato. E ele cresceu de 30 dias para cá, isso é um outro fato. Ele cresceu mais de 100%. Né? Então, assim, eu também tenho visto, eu acompanho todos, eu não posso fazer uma análise se eu não acompanhar a vida de cada candidato. Certo. Tá? Então, eu tenho visto as reuniões do Rubens nas últimas semanas ganharam corpo. A quantidade de pessoas nas reuniões foram imensas. Olhei a do Neto, já não vi isso tudo. Então, quer dizer, parece que o PCdoB, parece que a chegada do Márcio Gerri, entendeu? Mexeu com a coisa, que deram uma chamada nas lideranças e a coisa começou a ir. Porque depende muito disso. Esse momento de pré-campanha, então, é vital, porque as pessoas têm que conhecer o Rubens. O Rubens, ele é deputado. Mas se ele quiser partir para uma campanha difícil para prefeito, ele tem que puxar. E aí é essa questão. Assim como o Neto tem que fazer, assim como eu elogiei a Detinha, que para mim está fazendo um trabalho... É o melhor trabalho de internet, nessa questão de rede social. Está tendo uma certa estrutura. Embora a gente saiba que a internet é só um complemento. É um complemento. Não dá para ganhar a eleição. Não é aconselhado nenhum candidato colocar as esperanças da sua vida eleitoral. Não dá. Até porque o Covid, as pessoas estão indo para a rua já. Então agora tem a questão do outra, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. É muito raro. Se cai, é muito raro. Ou seja, muita gente se baseia no fenômeno Bolsonaro porque Bolsonaro cresceu via internet e acha que a internet é tudo. A internet é apenas um percentual de apoio. Mas aí tem um detalhe. Ele cresceu em função exatamente de um outro fator, que foi a rejeição ao principal adversário dele. Fernando, não dá tempo mais para mais nada, mas eu quero dizer que gostei dessas 2 análises. Nós vamos fazer uma análise maior. Daqui a pouco nós vamos disponibilizar no blog e também no Rádio Notícia Maranhão, no meu blog, isaiasrocha.com.br. Cobrar esse negócio, tá divulgando o blog aqui. Não, aí como é que vai se cobrar do próprio apresentador? Não tem como. Porque o blog, muitas das vezes, eu vou explicar. Diferente do portal, o portal tem uma pegada mais jornalística, profissional, o blog é mais de opinião. Gostei das tuas análises, daqui a pouco eu vou botar no meu blog, disponível para todo mundo, que você pudesse fazer uma análise com o perfil, desempenho de cada um. Por que esse aqui cresceu, por que aquele ali não cresceu, por que esse aqui caiu. Vou disponibilizar, porque assim, o bom do jornalismo, e aí o programa está aberto aqui para qualquer outra pessoa que queira manifestar, o bom desse programa é que ele não é visceral. Aqui a gente não ataca na alma da pessoa, tem muita gente aí atacando no âmago. Aqui a gente discute ideias, e eu agradeço a você por ter escolhido o programa Na Hora, a Rádio 92, para vir bater esse papo de ideias,
né? Sem paixões, sem amarras, porque eu acho que isso que a sociedade espera de um profissional da comunicação, de um veículo de comunicação, né? Que a gente possa discutir ideias. Deputado Iglesias, que foi citado no início da entrevista, se quiser vir participar do programa na segunda-feira, está aberto. Agora a gente vai fazer as perguntas, porque geraram algumas dúvidas. E aí a gente espera também que ele possa esclarecer. Final então, do programa já estourado já. Vamos lá, pessoal. Obrigado você pelo carinho, pela audiência. Deixa eu agradecer quem estava assistindo a gente aqui. A Marilene Jesus, obrigado, estou assistindo vocês. Obrigado, querida. Ainda também o Wesley Macedo está mandando um abraço para todo mundo. Obrigado, Wesley. Aqui o Pedro também está assistindo a gente. Isso, todo mundo no YouTube. Aqui também quem está conosco no Facebook é o Lourdo Frango. Tá mandando um abraço aqui para todo mundo. Tá dando o palpite dele aqui, eu não vou fazer porque não pode, né? Mas tá lá na internet. Tá lá na internet, você vai lá e vê lá, tá bom? E também o Rony Tapari, muita gente aqui acompanhando. Obrigado, vocês participaram também. A Poliana tá com a gente. Valeu, pessoal. Fernando, obrigado. 30 segundos para eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento a qualquer momento. O debate técnico é sempre salutar. Quando vem com proposta, é sempre positivo. Bom, pessoal, você acompanha esse programa quantas vezes você quiser, assim que ele sair do ar, através do YouTube da 92. Você pode assistir e ouvir, claro, com som, com a qualidade da 92 e também com matéria no radionoticiamaranhão.com.br. Tá legal? Abraços a todo mundo, bom final de semana para você e até segunda, se assim o Todo-Poderoso de Israel permitir. Um abraço a minha amiga aqui, a Ita, que está aqui perto de nós também, mandar um abraço para ela. Obrigado, sempre bom revê-la e todo mundo que está ligado no programa. Você ouviu Na Hora, um jeito diferente de dar notícia. Acesse o r92.com.br, o radionoticiamaranhão.com.br E continue bem informado. Na Hora. Um jeito diferente.